Muito boa tarde a todos e a todas as que nos estão a ouvir e a acompanhar. Vamos então dar início a esta sessão de esclarecimento para cuidadores informais, o que são e as prestações e apoios sociais que existem. E, em primeiro lugar, dirigir os meus cumprimentos à doutora Helena Nogueira e à doutora Noémia Carmo, que estão aqui em representação do Instituto da Segurança Social, e agradecer também esta colaboração e parceria. Portanto, a todos aqueles que tiverem questões para colocar, poderão colocar neste caso nos comentários a este vídeo, e nós faremos aqui depois a articulação para terem aqui esclarecimento às vossas dúvidas. Então, estará também connosco a Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, a associação que está a organizar esta sessão. Sem mais demoras, vou passar então a palavra à doutora Helena Nogueira. Olá, obrigada. Boa tarde, doutora Helena, doutora Maria dos Anjos Catapirra. Boa tarde a todos, àqueles que nos estão a ouvir. Em primeira instância, quero agradecer à Associação Nacional de Cuidadores Informais o convite que endereçou ao Instituto da Segurança Social. Naturalmente é com muito gosto que nós estamos aqui para falarmos do tema que nos propuseram, o que são e que prestações e apoios sociais existem. Esperamos clarificar algumas dúvidas e apoiar quem nos está a ouvir. Antes de passarmos propriamente aos apoios e às prestações sociais que existem, acho que é importante, eu e a colega Noémia, que mais à frente vai falar, como é que está desenhado o sistema de segurança social para percebermos onde é que os apoios sociais e as prestações sociais se enquadram. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Olha só um bocadinho, não sei se já conseguem visualizar. Ainda não. Não? E agora? Ainda não. Não? É que eu já estou aqui com ele partilhado. Mas nós ainda não estamos a ver, Helena. Então só um bocadinho. Ora, compartilhar tela. E agora? Ainda não. Eu vou tornar anfitriã, eventualmente poderá ser essa a questão. Eu há pouco consegui. Deixa cá compartilhar tela. Agora vamos cá ver se eu agora consigo. Senão também posso passar. Neste momento está a compartilhar o ecrã do seu computador. Muito bem. Vamos lá então aqui à apresentação. Só um bocadinho. Peço desculpa por estas. Não faz mal. São sempre estas questões técnicas. Ora, vou só aqui. Em modo apresentação. Exatamente. Já Agora estamos sim? a ver. Agora sim. Muito bem. Então, como falava há pouco, o desenho do sistema da segurança social, o nosso desenho do sistema social português, encontra-se definido na Lei de Bases da Segurança Social, portanto, Lei 4 de 2007, de 16 de janeiro, e este diploma assegura a proteção através de três sistemas, que correspondem a patamares distintos de proteção social. Ora bem, temos a proteção social cidadania e hoje vamos nos centrar neste sistema de segurança social, que assegura uma proteção social de natureza universal não contributiva. Eu falarei do subsistema da ação social e a colega Noémia irá falar do subsistema da solidariedade e do subsistema da proteção familiar. Temos também depois aqui o sistema previdencial, que garante as prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho, e o sistema complementar de natureza voluntária e que visa complementar de forma individual a proteção contributiva através do regime público de capitalização. Ora, muito bem. O que é o subsistema da ação social? Para percebermos um bocadinho aqui onde é que os apoios sociais entram. Portanto, como eu já disse, é um componente do sistema de proteção social cidadania que visa a prevenção e a reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica ou de exclusão social. Os seus objetivos são concretizados através do desenvolvimento de serviços e equipamentos sociais,
de programas de combate à pobreza e pela atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual em condições de excepcionalidade ou de prestações em espécie. Já vão ver mais à frente como é que estas prestações pecuniárias de caráter eventual, em que situações é que podem ocorrer. É conjugada, como sabem, com outras políticas sociais públicas, sendo também articulada com a atividade de instituições não públicas. Aqui os serviços e equipamentos sociais, falamos nos centros de dia, nos serviços de apoio domiciliário, nas creches. Portanto, é neste sistema de ação social que se desenvolvem todas as respostas de âmbito social e também, naturalmente, as respostas residenciais. Este subsistema de ação social procura assegurar especial proteção aos grupos mais vulneráveis, e aqui temos as crianças e jovens, idosos e pessoas com deficiência e outras pessoas em situação de carência económica e social, e visa a prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, dependência, exclusão ou vulnerabilidades sociais e integração e promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respectivas capacidades. Como é que se concretiza então esta proteção social? Através de prestações pecuniárias, como eu já falei um bocadinho anteriormente, que cumpram as condições de atribuição estabelecidas por lei, e aqui dou o exemplo da prestação social para a inclusão, e respostas de ação social que consistem em equipamentos e serviços ou apoios pecuniários. Aqui temos o fim último, naturalmente, de proteger as pessoas que se encontram em situação de carência económica ou vulnerabilidade social. Caso queiram colocar alguma questão, por favor, estejam à vontade. Eu não consigo ver ninguém, não consigo ver nenhum rosto, nem consigo ver o chat das perguntas. Portanto, estejam à vontade para colocar alguma questão. Mas eu, e como nos foi pedido aqui no âmbito do Estatuto de Cuidador Informal, os apoios sociais, entendemos que não podíamos deixar de falar do reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal e das medidas de apoio associadas a este reconhecimento. Consideramos que são apoios muito importantes, que naturalmente alguns ainda estão em construção, o caminho faz caminhando e algumas questões ainda não estão a 100% estabilizadas, mas o que é certo é que este reconhecimento dos cuidadores, esta medida é fundamental. Então, ao nível das medidas de apoio específicas, no âmbito do cuidador informal, e penso que já todos quem nos está a ouvir estejam reconhecidos como cuidadores informais ou sem estarem reconhecidos, é importante perceberem o que é que este reconhecimento traz. E então, ao nível do cuidador informal principal, nós temos o subsídio de apoio ao cuidador informal principal, mediante a condição de recursos. Temos aqui a majoração do subsídio de apoio ao cuidador informal principal. Nós percebemos aqui no âmbito dos projetos piloto que esta medida não teve aqui uma adesão muito grande. No entanto, consideramos que esta é uma medida muito importante porque o subsídio de apoio, mediante o pagamento de uma taxa contributiva de 21,4%, majora o subsídio em 25% e durante o tempo que o cuidador efetuar o pagamento regular das respectivas contribuições. Tem também, no âmbito deste regime, a proteção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte. Obviamente que é facultativo, portanto não é obrigatório, mas que consideramos que poderá ser uma mais-valia no futuro destes cuidadores e na proteção, na proteção dos cuidadores. Temos também aqui a promoção da integração no mercado de trabalho quando termina a prestação de cuidados. Bem sabemos que cuidar de pessoas da nossa família
acarreta um desgaste e um sofrimento muito grande, todos nós temos consciência disso, e quando falamos desta promoção da integração no mercado de trabalho, não tem que ser necessariamente na área dos cuidados. Aqui é no sentido de permitir que a pessoa cuidada, se ainda estiver na idade ativa, ou possa ingressar pela área dos cuidados ou outra área. E depois temos aqui também o registro por equivalência à entrada de contribuições nas situações em que existe a cessação da atividade profissional. Esta área ainda carece de definição de requisitos, mas prevemos que a muito curto prazo possa estar em pleno desenvolvimento. Doutora Helena, deixe-me só interrompê-lo, e ainda aqui dentro do cuidador principal, Sim. há um esclarecimento que seria importante ser feito. Esta taxa de 21,4% de seguro social voluntário incide sobre que valor? Objetivamente, quanto é que as pessoas que aderirem teriam que pagar? Isto é uma das grandes questões que são colocadas. Então é assim, incide sobre o valor de um IAS, ou seja, a mensalidade que a pessoa tem que terá. Helena. Sim. Peço desculpa estar a interromper. Este valor de 21,4% incide efetivamente sobre o valor do IAS. Exatamente. Mas depois também ia falar na majoração, não ia? Claro que sim, claro. Eu ia falar na majoração, ou seja, a pessoa paga, o cuidador paga mensalmente, isto dá um valor de 93,91 euros, e depois é multiplicado pela tal majoração de 25%, e que este que dá um valor adicional ao subsídio de 23,48 cêntimos, ou seja, voltando aqui atrás para voltar a esclarecer esta situação, o cálculo que se faz é 21,4% vezes um IAS, que são 438,81 cêntimos, que dá 93,91, que é o pagamento mensal da contribuição, não é? No âmbito do seguro social voluntário. É a contribuição mais baixa ao nível do seguro social voluntário. Depois, estes 93,91 cêntimos são multiplicados por 25%, e que dá os 23% que serão acumuláveis, digamos assim, no valor do subsídio que o cuidador recebe mensalmente. Não sei se fui clara, doutora. Sim, mas há aqui uma outra questão que também se levanta, que é a seguinte: quem não tem direito a subsídio de apoio ao cuidador também pode subscrever o seguro social voluntário? Essa é uma questão que está em discussão. Para já, neste momento, e de acordo com nos moldes em que a lei está prevista, só quem recebe o subsídio é que pode aceder ao seguro social voluntário. No entanto, essa questão faz sentido, a questão que me coloca é muito pertinente e está em análise, está bem? Obrigada. Nada. Não sei, não é mesmo, quer dizer aqui, se quer acrescentar aqui alguma coisa? Não. Não? Não. Muito bem. Depois, ao nível do cuidador informal não principal, temos a conciliação da prestação de cuidados com a vida profissional, e aqui é mais uma medida que continuamos aqui a aguardar a regulamentação específica nesta matéria. No entanto, até lá aplica-se o regime de parentalidade prevista no Código do Trabalho aos titulares destes direitos, a quem seja reconhecido o SI não principal ou mediante acordo com a entidade empregadora ou disposto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável. Estamos a aguardar a todo momento que saia a regulamentação nesta matéria, porque sabemos que é uma matéria que tem vindo a ser reivindicada e muito bem pelos cuidadores e pela própria associação,
dizer que esta matéria não está parada e que esperamos também, a breve trecho, podermos ter notícias nesta matéria da conciliação da prestação de cuidados com a vida profissional. Relativamente aqui ao trabalhador estudante, dizer-vos também que o cuidador pode beneficiar do regime de trabalhador estudante, com as necessárias adaptações, e esta questão do registro por equivalência à entrada de contribuições durante períodos de trabalho a tempo parcial também ainda está aqui a aguardar a definição de requisitos. E depois temos aqui as medidas de apoio genéricas, e aqui eu acho que ao nível do reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal, considero que uma mais-valia poder haver aqui um acompanhamento muito próximo aos cuidadores informais, pela segurança social e pela saúde. Eu acho que será um acompanhamento que já iniciou no âmbito dos projetos piloto, e com o alargamento que se espera a todo momento, que todo o país possa ser acompanhado pelos 2 profissionais de referência, saúde e segurança social. O que é que estes 2 profissionais de referência vão fazer? No fundo, e permitam-me aqui esta analogia, vão fazer um fato à medida a cada cuidador e a cada pessoa cuidada e a cada agregado familiar, ou seja, vão ser avaliadas as necessidades e as potencialidades destes cuidadores e destes agregados familiares e, após esta avaliação das necessidades e potencialidades, poderem fazer delinear um plano de intervenção específico, situação a situação, caso a caso, porque nem todas as situações são todas diferentes, as situações de saúde das pessoas cuidadas são diferentes, os cuidadores têm necessidades diferentes, portanto aqui é que vai acontecer todo o acompanhamento e desenhado o plano de intervenção específico. Vamos ter, após a avaliação conjunta destes 2 profissionais, são desenhadas as ações que este cuidador precisa, e aqui pode precisar ao nível da capacitação, formação, informação. Bem sei que muitos cuidadores que nos estão a ouvir já cuidam há muitos anos e foram aprendendo fazendo, nós sabemos isso, temos consciência disso, e têm muito valor por manterem os seus familiares no contexto domiciliário, porque é isso também que este reconhecimento vem trazer, ou seja, o cuidador informal, ao assumir a prestação dos cuidados do ou dos seus familiares, tem um papel fundamental na manutenção destes em sua casa, o que é muito importante, e este reconhecimento vem aqui criar as condições necessárias de apoio aos cuidadores, reconhecendo naturalmente o seu valor, o seu papel e promovendo as tais várias medidas de apoio que eu já falei, e genéricas e específicas. Aqui temos o apoio psicossocial, temos a participação em grupos de autoajuda, temos a informação e encaminhamento para redes sociais de suporte, temos o descanso do cuidador, o serviço de apoio domiciliário, o apoio psicológico tão necessário para os cuidadores que cuidam há tantos anos e que estão com um desgaste muito elevado e que por vezes só precisam apenas de falar e desabafar. Ao nível dos benefícios fiscais, também temos aqui algumas, apesar de ainda não estar ainda bem definidos, também vão haver alguns benefícios fiscais para os cuidadores informais. Ora bem, passando agora aqui para os apoios sociais transversais, e aqui são transversais a todos os cidadãos, quer estejam reconhecidos como cuidadores informais principais ou não principais, ou um cidadão
outro cidadão qualquer, mas que podemos sempre recorrer a eles. E aqui começo por falar dos apoios pecuniários. Subsídio de caráter, subsídio de caráter eventual. Aqui, o que é este subsídio de caráter eventual? Imaginemos que um cuidador tem uma despesa que não estava à espera e não tem capacidade financeira para o fazer. Por exemplo, uns óculos. É possível no âmbito da ação social, haver aqui a concessão de prestações pecuniárias em condições de excepcionalidade, numa situação de emergência, obviamente, mas é possível. Sabemos que há materiais e há produtos que são muito caros e todos temos situações de emergência que às vezes não temos um montante para despender assim logo de repente. Então o que é que podem fazer? No âmbito da ação social, podem marcar um atendimento. Se forem cuidadores informais reconhecidos, o profissional de referência da Segurança Social fará o levantamento desta necessidade e articulará com a ação social. Aí fará a avaliação e será o profissional de excelência para poder fazer o necessário encaminhamento. Este subsídio de caráter eventual pode ser num único montante, imaginemos uns óculos, e aqui quando se verifica uma situação de carência socioeconómica momentânea, mas também pode haver aqui as prestações mensais por um período máximo de 3 meses, quando a situação de carência se justificar, naturalmente. Mas parece-nos que é importante que os cuidadores informais reconhecidos e não reconhecidos, e o cidadão, qualquer cidadão, tenha conhecimento que é possível, numa situação de carência momentânea, porque ela existe, todos nós temos despesas com as quais não contamos, e é possível haver aqui esta concessão. Não sei se há alguma questão? Não. Então, ao nível do rendimento social de inserção, também muito conhecido, aqui é um apoio destinado aos cidadãos e famílias em situação de carência económica grave. É uma prestação em dinheiro para satisfação das necessidades básicas, que pode ser acumulada com outros subsídios. E aqui, no âmbito do reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, importa dizer-vos que o subsídio do Estatuto do Cuidador Informal não releva no cálculo do rendimento social de inserção, ou seja, o subsídio do Estatuto não entra no cálculo do rendimento social de inserção, mas o contrário já não acontece, ou seja, o rendimento social de inserção já releva no cálculo do subsídio do Estatuto do Cuidador Informal. No entanto, eles não são incompatíveis. Portanto, nós temos várias situações no âmbito do projeto piloto de reconhecimentos de cuidadores que foram reconhecidos como cuidadores informais e que também recebem o rendimento social de inserção. Portanto, parece-me que esta informação também é importante e pode haver a necessidade de a família, o cuidador, poder recorrer a este apoio. Doutora Helena, deixe-me só aqui clarificar um bocadinho melhor que isto tem aparecido como questões. Sim, claro. O RSI não é incompatível com o subsídio de apoio ao cuidador informal? Não. Mas se eventualmente alguém já tiver atribuído o RSI que peça o subsídio de apoio ao cuidador, sim, o RSI é cortado? Não, doutora Maria dos Anjos, foi o que eu acabei de dizer, mas eu vou mas olha, deixe-me, é que é assim, há 3 questões, pelo menos, que nos foram expostas, em que estão a dizer às pessoas que, pelo facto de terem o subsídio de apoio ao cuidador, lhes vão tirar o RSI e vão-lhes pedir esse mesmo montante em prestações. Doutora Maria dos Anjos, agradecia, por favor, que me fizesse chegar isto prescrito. Esses exemplos, por favor. Está bem. Sim, porque Está bem? não, obrigada. Porque, e voltando
reforçando aquilo que disse, doutora Maria dos Anjos, não são incompatíveis. O que pode acontecer é que a pessoa que recebe o subsídio SCI, o subsídio não entra nos cálculos do rendimento social de inserção. Ao contrário, isso já não acontece. Pode haver uma diferença nos valores, mas não é cortado. Isso não é cortado de todo. É feita Pode haver uma reavaliação da Pois, prestação exatamente. RSI. É diferente. Exatamente, é diferente de ser cortado. Isso não acontece. E se isso está a acontecer, eu reitero o que a colega Noémia acabou de dizer. Por favor, façam-nos chegar a essas situações para nós percebermos o que é que está a acontecer, está bem? Ok, muito obrigada. Obrigada. Temos aqui outro apoio social que eu acho que é muito, muito importante e daquilo que eu me percebo e daquilo que foi o projeto piloto, também há muita desinformação relativamente a esta matéria, que é o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, o chamado SAPA. E o que é este Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio? Consiste aqui no acesso das pessoas com deficiência ou incapacidade aos produtos de apoio e equipamentos indispensáveis e necessários à prevenção, compensação ou neutralização das incapacidades resultantes de deficiência e incapacidade. Ora bem, o que é que são estes produtos de apoio? Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Aliás, está aqui, fraldas, cadeiras adaptadas para o banho, colchões adaptados à situação específica da pessoa cuidada. Entra aqui um número imenso de produtos e que as pessoas, há um desconhecimento muito grande por parte das pessoas que podem aceder a este apoio. E como é que pode aceder? Deve dirigir-se aos serviços de atendimento presencial da Segurança Social, da área de residência, e entregar a ficha de prescrição e restante documentação. Para as pessoas que residam no Concelho de Lisboa, a instrução dos processos individuais, como não sei se têm conhecimento, mas Cidade de Lisboa, quem faz a ação social da Cidade de Lisboa, quem é responsável pela ação social da Cidade de Lisboa é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, há um protocolo que foi assinado há alguns anos e, portanto, é a Santa Casa que assegura estes apoios. O que é preciso Há dois critérios que são precisos para aceder a estes apoios. É ter atestado de incapacidade multiusos, e aqui este atestado, quem passa é a saúde, com uma incapacidade igual ou superior a 60%, e ter isenção das taxas moderadoras por insuficiência económica. Portanto, poderão, junto da unidade, poderão também recorrer à informação junto da unidade de saúde dos centros de saúde, da vossa área de residência. Aproveito também para dizer, e eu até agora vou aqui partilhar, para vos mostrar aqui uma informação que está na Segurança Social e que podem facilmente, só um bocadinho, estão a ver? Sim. Pronto. Aqui na página da Segurança Social encontramos aqui toda a informação que precisamos. E eu agora até tinha colocado aqui, tinha deixado aqui este exemplo dos produtos de apoio para pessoas com deficiência ou incapacidade, para vos explicar, e a informação temos aqui a informação toda. O que é? Alguns exemplos de produtos de apoio: almofadas e colchões para prevenir úlceras de pressão, cadeiras de rodas, garfos, colheres. Portanto, há aqui todo um conjunto de materiais que são necessários na prestação de cuidados e que podem ser participados. Ora bem, temos aqui as entidades, é composto por entidades prescritoras, entidades financiadoras e uma entidade gestora. Portanto, temos aqui várias entidades, mas eu acho que o que interessa aqui reter é que
Todos nós podemos pedir este apoio, obviamente tendo em conta aqueles 2 critérios que eu falei, a incapacidade, o atestado de incapacidade multiusos igual ou superior a 60%, e aqui são os centros de saúde que passam este atestado, e a isenção das taxas moderadoras por insuficiência económica. E temos também aqui a informação do que fazer para aceder aos produtos de apoio. Portanto, aqui em primeira instância, recorrer ao aconselhamento de uma equipa especializada, e aqui eu sugiro, porque é mais fácil, o centro de saúde, e aqui o centro de saúde vai fazer o levantamento das necessidades através da avaliação de cada situação, e aqui vai dizer quais são os produtos necessários, e depois o pedido do apoio financeiro para a aquisição dos produtos deve ser entregue pelo próprio ou pelo seu representante legal junto do centro distrital da área de residência da pessoa que tem a deficiência ou a incapacidade. Aqui tem que apresentar a ficha de prescrição dos produtos de apoio, de acordo com o modelo em vigor, mas isso as respectivas entidades têm, portanto, quais são os documentos necessários, e acompanhada da documentação necessária. Caso tenham curiosidade ou não tenha sido clara, mas se eu não fui clara, peço por favor que me façam questões que eu ajudo a clarificar. E aqui está a informação que, para os cidadãos que residam no Concelho de Lisboa, aqui é efetuado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no âmbito do protocolo celebrado com o Instituto. Para mais informações, temos aqui os guias práticos, portanto, o guia prático, e aproveito, se nós formos ver aqui, na opção, portanto, na página da Segurança Social Sou Cidadão, temos aqui todos os apoios no âmbito da maternidade e paternidade, dos encargos com as crianças e jovens, na dependência, na reforma, no âmbito do Estatuto de Cuidador Informal. Portanto, há aqui a informação toda respectiva a cada área de intervenção. Eu agora vou despartilhar e vou continuar. Não sei se há alguma questão. Por favor, estão à vontade. Eu passava a dizer-vos também, só para terminar e passar aqui à colega Noémia, dizer-vos que cada local tem um atendimento, tem os serviços da Segurança Social e um atendimento e gabinetes de atendimento no âmbito da ação social, que estão abertos no horário do expediente, podem fazer um agendamento. Imaginemos que tem uma situação que vos surgiu numa emergência e que precisam de algum apoio. Podem sempre ligar para a Segurança Social, podem marcar um atendimento. Se forem cuidadores informais reconhecidos, por favor, liguem ao nosso profissional de referência da Segurança Social, porque ele está lá para isto, para apoiar e poder encaminhar-vos para as melhores respostas e para a situação ficar resolvida. Eu também, só para terminar aqui esta parte, só dizer-vos aqui, era aquela questão de como é que podem aceder relativamente ao... Eu tenho aqui os números de telefone da linha da Segurança Social, não sei se querem que eu depois coloque aqui na conversa, mas eu acho que é importante. Temos uma opção no âmbito do Estatuto de Cuidador Informal, temos uma opção específica quando ligam para a linha da Segurança Social diretamente relacionada com o Estatuto de Cuidador Informal, portanto devem escolher a tecla 2 e aqui são esclarecimentos específicos no âmbito do Estatuto de Cuidador Informal. Portanto, eu acho que não sei se tinham conhecimento desta funcionalidade que nós temos, e eu vou colocar aqui
no chat os números de telefone para o qual podem ligar. Eu sei que para agendamento às vezes não é fácil, depende das localidades, mas se tiverem o nosso profissional de referência da Segurança Social, por favor, entrem em contacto com ele, porque esse é o papel de apoiar, de encaminhar, de encontrar as melhores respostas e poder resolver as questões. Noémia? Sim. Não sei se há alguma questão relativamente à minha exposição. Temos aqui dois comentários no bate-papo. Mas não se prendem com esta situação, pois, se melhor é para aguardar para o fim. Está bem. Então, Noémia, passo-lhe a palavra. E obrigada. Obrigada, Helena. Olá, boa tarde a todos. Agradeço também, à semelhança do que a minha colega também disse no início, agradeço à Associação Nacional dos Cuidadores Informais o convite. Espero esclarecer algumas das questões ou dúvidas que se tenham suscitado no âmbito desta matéria do cuidador informal. E vamos então aqui passar a falar um bocadinho, digamos assim, sobre o que são as prestações sociais. A minha colega falou mais no âmbito dos apoios sociais e eu vou falar mais precisamente no âmbito das prestações sociais. E o que são prestações sociais? As prestações sociais são medidas de proteção social e que se traduzem em apoios pecuniários substitutivos ou complementares dos rendimentos de trabalho. E estas medidas de proteção social, elas visam reforçar os princípios gerais da igualdade, da universalidade, da equidade e inserção social, que são princípios que constam da nossa Lei de Bases da Segurança Social, cujo regime jurídico se encontra previsto na Lei nº 4 de 2007, já referido atrás, e também visam promover a acessibilidade de todos os cidadãos aos mesmos direitos básicos de subsistência. Importa referir aqui também, desde já agora, desde o início aqui desta nossa apresentação, que os montantes das prestações sociais podem variar em função do nível de rendimentos do agregado familiar e da composição do número de elementos, digamos assim, desse mesmo agregado familiar. Elas estão indexadas a um valor que é o chamado indexante dos apoios sociais, a sigla é EIAs, antigamente estavam indexadas ao salário mínimo nacional e desde 2006 que estão indexados a este indexante de apoios sociais. O indexante de apoios sociais, atualmente em 2021, corresponde a 438,81 €. Ele normalmente é atualizado todos os anos. Este ano ainda não foi atualizado, também não sei se o será, mas normalmente atualiza-se todos os anos. Helena, pode passar, se faz favor. Ainda aqui no seguimento aqui desta minha introdução, as prestações sociais inserem-se no chamado Sistema de Proteção Social de Cidadania e que integram, claro, o Sistema de Segurança Social, o qual visa garantir o direito a mínimos vitais dos cidadãos em situação de carência económica, prevenir e erradicar situações de pobreza e exclusão social e, de uma certa forma, compensar os cidadãos por encargos familiares acrescidos, bem como no domínio da deficiência e da dependência. Isto é, este Sistema de Proteção Social visa compensar os cidadãos na vertente de encargos familiares, deficiência e dependência. E este sistema comporta 3 subsistemas. O subsistema da ação social já foi apresentado pela colega Helena Nogueira. Eu vou então falar aqui um bocadinho sobre os outros 2 subsistemas, que são mais a minha área, digamos assim, e desde logo o sistema de solidariedade, que procura assegurar os direitos essenciais de forma a prevenir e erradicar as tais situações de pobreza e exclusão social, garantindo assim as chamadas prestações sociais, que são atribuídas em situações de comprovada necessidade pessoal ou familiar. Portanto, como é que eu hei de explicar? As condições de atribuição destas prestações atribuídas ao abrigo deste subsistema da solidariedade é como que são analisadas, digamos assim, casuisticamente, porque depende realmente de cada situação do agregado familiar ou da pessoa em si.
Este subsistema reúne o regime não contributivo, reúne também o regime especial de segurança social dos trabalhadores agrícolas e os regimes transitórios ou outros equiparados a não contributivos. Estes regimes transitórios, eu só para dar assim não sei se as pessoas conseguem perceber o que é. Peço desculpa interromper, podemos colocar em tela cheia porque não se consegue ver. Desculpa, Liliana. Não faz mal. Já está. Sim, obrigada. Obrigada eu, desculpe. Estes regimes transitórios, eu vou-vos dar só um exemplo de um regime transitório. Por exemplo, o regime dos trabalhadores agrícolas é um regime transitório, mas ele já está definido, digamos assim, num diploma autónomo. Um outro regime transitório, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo antigo e talvez as pessoas se recordem. Os TLP, que eram os telefones Lisboa-Porto antigos, chamados telefones Lisboa-Porto, tinham uma caixa de previdência, digamos assim, autónoma. E eles foram integrados na segurança social. O regime transitório é aferido aquela situação em que a pessoa ainda estava, quando passou para a segurança social, a pessoa ainda estava abrangida, digamos assim, numa determinada eventualidade, por exemplo, numa pensão de reforma, pela anterior caixa dos telefones Lisboa e Porto, mas cuja pensão vai ser atribuída agora já através da segurança social. São os chamados regimes transitórios, são regimes antigos, pronto, que já não existem porque eles estão integrados na segurança social. E este subsistema faz depender o acesso a estas prestações da chamada condição de recursos do beneficiário e do seu agregado familiar. Isto é, as prestações atribuídas no âmbito deste subsistema da solidariedade não está condicionado nem à inscrição prévia nem a pagamento de contribuições. Por isso é que se insere no sistema de proteção social de cidadania, portanto é para todos os cidadãos. A proteção familiar abrange a generalidade das pessoas também e tem como objetivo assegurar uma compensação por encargos familiares, esses encargos são acrescidos através da concessão de prestações pecuniárias, portanto, pagamento em dinheiro, nomeadamente para encargos familiares, no domínio da deficiência e no domínio da dependência, que eu já vou explicar um bocadinho o que isto é. E à semelhança do subsistema de solidariedade, os montantes das prestações também são fixados em função dos rendimentos e da dimensão dos agregados familiares, da composição, portanto, do agregado familiar, e também são atribuídos dependendo também dos encargos ou do tipo de encargos suportados pela família, como é o caso, por exemplo, na área da deficiência, por exemplo, o subsídio de educação especial, mas já falaremos mais à frente. Pode passar, Helena, se faz favor. Agora, quem é que são os beneficiários deste sistema? Os beneficiários da proteção social diferem um bocadinho de acordo com os vários sistemas e subsistemas que compõem o sistema da segurança social. E vou falar mais precisamente neste sistema de proteção social de cidadania e nos subsistemas, porque são aqueles que estão adstritos mais à minha área, porque os outros são sistemas do âmbito contributivo, não é? Também não posso falar um bocadinho, mas não me sinto à vontade para falar muito disto, porque não é mesmo a minha área, são coisas, são sistemas mais relacionados com contribuições, etc. O subsistema de solidariedade e de proteção familiar tem então uma natureza universal e não contributiva. Quer dizer que são abrangidos por estes subsistemas todos os cidadãos, independentemente de contribuírem ou não para o sistema. Portanto, abrangem todos os cidadãos nacionais, podendo, em determinadas condições que se encontram previstas em cada lei relacionada com cada prestação, e podendo estender-se então a cidadãos estrangeiros. E a atribuição também depende sempre da verificação de uma condição de recursos. Como já acho que já foi dito, mas vou aqui repetir mais uma vez, os apoios concedidos no âmbito da ação social do subsistema são de acesso universal e destinam-se essencialmente à proteção dos grupos sociais mais vulneráveis.
Ainda no âmbito do subsistema de proteção social de cidadania, e falando aqui um bocadinho sobre o subsistema de solidariedade, este subsistema visa então atribuir as prestações sociais por fim a reduzir, tem por fim a reduzir a exposição dos cidadãos ao risco de pobreza e exclusão social e profissional. Temos desde logo como primeira prestação social, digamos assim, no âmbito deste subsistema, que é o rendimento social de inserção. Depois temos as pensões sociais, por exemplo, a pensão social de velhice, temos o subsídio social de desemprego, temos o complemento solidário para idosos, temos os complementos sociais e o subsídio de funeral. Eu não sei, aqui o complemento solidário para idosos, este complemento solidário para idosos é atribuído às pessoas já em idade de reforma, digamos assim, a partir dos 65, agora a reforma é 66 anos e qualquer coisa, portanto, a partir dos 65 anos tem direito ao complemento solidário para idosos. E visa ajudar para idosos que tenham fracos recursos económicos em termos de pensão de reforma também, não é? Os complementos sociais, estes complementos sociais, vou dar um exemplo de um complemento social. Por exemplo, uma pessoa chega à idade da pensão de velhice e verifica que só tem 10 anos de contribuições. A pensão, eu vou-vos dar um exemplo e por favor não se riam porque isto é mesmo verdade. A pensão que lhe vai ser atribuída, de acordo com esses 10 anos de contribuições é, por exemplo, 10 euros e qualquer coisa. 10 euros, por exemplo. O complemento social para que a pessoa tenha direito à pensão mínima de velhice, que são 211 euros, acho eu, nesta altura, a Segurança Social vai pagar o restante. Portanto, vai pagar 200 euros, digamos assim, de complemento social para complementar aquela pensão que a pessoa em questão não teve direito porque não teve aqueles anos de contribuição necessários, que são os mínimos, são os 15 anos. Portanto, isso é um exemplo de complemento social. E depois temos também o subsídio de funeral, não confundir subsídio de funeral com subsídio de morte, está bem? É diferente. Este subsídio de funeral corresponde a 200 e tal euros, que é um valor que é pago à pessoa que mesmo não tendo relação nenhuma com a pessoa que faleceu, mas que teve despesas com o funeral, é um subsídio que é dado a essa pessoa que pagou essas despesas. O subsistema de solidariedade abrange também designadamente o regime não contributivo, o regime especial da segurança social das atividades agrícolas e os tais regimes transitórios ou outros formalmente equiparados a não contributivo. O subsistema de proteção familiar visa assegurar a compensação dos encargos familiares acrescidos designadamente nas seguintes situações: nos encargos familiares, no domínio da deficiência e no domínio da dependência. O direito às prestações deste subsistema de proteção familiar não prejudica a atribuição de prestações da ação social, portanto, de apoios sociais no âmbito do subsistema da ação social. Ainda neste subsistema, vou aqui falar um bocadinho em cada uma das eventualidades, portanto, os encargos familiares. O que é isto de encargos familiares? Os encargos familiares que são os encargos decorrentes do sustento e da educação dos filhos, e também no âmbito da promoção da natalidade, e também tem por vista, também visa comparticipar nas despesas de funeral, e esta eventualidade de encargos familiares abrange designadamente o abono de família pré-natal, portanto, que é atribuída às mulheres grávidas, mediante as condições definidas no diploma, o abono de família para crianças e jovens, a bolsa de estudo e o subsídio de funeral. Quanto aos encargos no domínio da deficiência, esta visa proteger, visa compensar os encargos das famílias decorrentes das situações de deficiência dos seus descendentes e abrangem a bonificação por deficiência, que é a bonificação do abono, que acresce ao abono de família,
o subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial, que é o subsídio de educação especial, e a prestação social para a inclusão, que é a nova prestação que foi criada em 2017. No domínio da dependência, esta proteção tem visto os encargos das famílias decorrentes da situação de dependência dos seus descendentes por causas exclusivamente imputáveis à deficiência e abrange o subsídio por assistência de terceira pessoa. Eu aqui não coloquei, não foi propositado nem deixou de ser, pronto, não coloquei também o complemento solidário para idosos. Porquê? Mas o complemento solidário para idosos também faz parte desse subsistema de proteção familiar, mas é no âmbito do Centro Nacional de Pensões. Por isso é que eu não coloquei aqui, mas também podíamos aqui considerar o complemento solidário para idosos. Pronto, e eu terminei aqui a minha apresentação. Estou disponível, completamente disponível para qualquer tipo de questão que me queiram colocar no âmbito daquilo que foi falado aqui, das prestações sociais. E muito obrigada pela vossa atenção mais uma vez. Doutora Noemi, eu no meio disto tudo tenho agora aqui uma dúvida. Então onde é que se insere o complemento por dependência? O complemento por dependência é do Centro Nacional de Pensões. Como deve perceber, há prestações sociais que não são a minha área. Okay. Eu posso enumerá-las, mas não posso falar delas porque não são a minha área. O complemento por dependência é de facto uma prestação social, não é? Mas é uma prestação no âmbito do Centro Nacional de Pensões. Quem atribui essa prestação é o Centro Nacional de Pensões. Porque no cuidador informal... Estou. Está-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Porque é assim, sim, vamos lá ver. Sim, estou a ouvir, doutora. Vamos lá ver. O complemento por dependência a titularidade do complemento por dependência é para a atribuição do reconhecimento do cuidador informal, mas é um requisito da pessoa cuidada, não é um requisito do cuidador informal, não é? Pronto, seja assim. Como for, se ele não existir, também não há reconhecimento do cuidador. Mas deixe-me só aqui referir uma coisa que eu me esqueci de referir logo a seguir à apresentação, que é o seguinte. Este webinar tem também um dos objetivos deste webinar, pressuponho eu, e corrijam por favor se eu estiver errada, também tem a ver com as pessoas quererem saber em que medida é que as prestações sociais se relacionam com o cuidador informal, correto? É assim, o cuidador informal, desde que reúna as condições para aceder àquelas prestações sociais, ele pode ter acesso a essas prestações sociais, tem é que reunir aquelas condições. Por exemplo, se me aparecer um cuidador que tem ele também uma dependência de tal forma que eu veja que não pode prestar os cuidados à pessoa cuidada, claro que essa pessoa não pode receber essa prestação social e ser cuidador informal. Isto em termos gerais, digamos assim, não estou a dizer, porque assim também depende do tipo de dependência, do grau de dependência, também depende de muitos fatores. Mas de uma forma geral, um cuidador informal pode aceder às prestações sociais desde que reúna os requisitos para tal e não sejam incompatíveis de todo com a prestação de cuidados à pessoa cuidada. Porque assim, uma coisa é ser titular de prestações sociais, é que nós também temos que fazer essa distinção. Então talvez me consiga aqui deixar bem mais ou menos informado para quem é que se destina o assistência por terceira pessoa e para quem é que se destina o complemento por dependência. E isto, as pessoas têm alguma confusão com estes dois subsídios. É assim, consegue-me dar uma explicação? Mas no âmbito do cuidador informal ou de âmbito... Não, numa forma genérica. Então é assim, o subsídio por assistência de terceira pessoa destinam-se àquelas pessoas que estejam realmente dependentes e que necessitem da ajuda de um terceiro mais de 6 horas diárias.
estejam mesmo dependentes, limitadas na sua ação normal do dia a dia. Não pode lavar-se, não pode ir à casa de banho sozinha, não pode comer sozinho, não pode estar sozinho. O complemento por dependência, eu não queria muito falar nisso porque tenho medo de estar a errar, eu não sei se me percebem. Mas o complemento por dependência é uma situação um bocadinho mais, presumo eu, mais específica, porque ela tem que ter uma análise mais profunda da pessoa que necessita de aceder a essa prestação, não é? Tem uma avaliação específica, embora o subsídio mensal vitalício também tenha uma avaliação específica, mas de uma forma geral, esses subsídios aplicam-se se a pessoa, ou são atribuídos se a pessoa reunir aquelas condições que a lei determina. Eu tenho aqui uma questão de alguém que está no webinar a assistir e que diz que é cuidador informal do filho com 95% de capacidade. Sim. E que desde os 2 anos da vida dele recebia assistência por terceira pessoa. Sim. Entretanto, iniciou uma atividade individual e em agosto foi-lhe cortado o subsídio de assistência à terceira pessoa. Ela pergunta se isto é correto. Que idade tem o menino? Então, se ele recebe desde os 2 anos, pois não sei, ela não diz aqui. O subsídio por assistência de terceira pessoa é atribuído até a idade de 24 anos. Pois, não faço ideia que idade é que... Eu estou a presumir que será ainda uma criança. Assim, essas situações, eu até gostaria muito que a doutora Maria João Catapirra, se fosse possível, me fizesse chegar, porque é assim, isso carece de análise casuística, porque esse é um tipo de subsídio que é atribuído até aos 24 anos de idade. E que não tem nada a ver com uma atividade laboral por parte da mãe. Tem a ver com o regime contributivo, e é isso que eu ia só aqui verificar, peço desculpa. Eu vou só aqui verificar uma coisa, se não se importam, que é para não estar a errar, está bem? Peço desculpa. Não faz mal. É que este subsídio de assistência por terceira pessoa é de regime contributivo. A senhora deixou de trabalhar, foi isso que me disse? Não, foi ao contrário, pelos vistos começou a trabalhar. Exatamente. Então houve aí de certeza algum problema a nível informático, na passagem de regime, porque é assim, nós temos tido alguns problemas na passagem por exemplo, uma pessoa recebe uma prestação pelo regime não contributivo, que era o caso, e passa para o regime contributivo, não é? Às vezes a aplicação bloqueia e gera uma notificação indevida, cessação do subsídio ou outra notificação. E o contrário também se verifica quando é do regime não contributivo e passa para o regime contributivo, essa situação é uma situação aplicacional. Eu sei que vocês vão todos, as pessoas que me estão a assistir vão todos a dizer assim, isso são desculpas, não sei o quê, mas na verdade é que nós ainda não conseguimos aplicacionalmente solucionar esse problema e temos estado quase, esse tipo de processos, digamos assim, quase que estamos a trabalhar manualmente, quando, claro, nos é dado também, ou nós vemos oficiosamente, damos conta do que se passou e resolvemos a questão, ou então quando a pessoa também nos comunica essa situação. Por isso eu agradeço, por favor, à doutora Maria dos Anjos, se me pode fazer chegar dados mais específicos dessa senhora, para eu poder analisar, porque estar aqui a dizer, olha, foi por isto ou foi por aquilo, eu também não estou a ver o processo. Mas por aquilo que está aqui informado, dá a sensação que será mesmo um erro informático e o ideal era a senhora entrar em contato convosco. Exato, eu penso que isso é mesmo um erro, o tal erro aplicacional, que já há muitos anos que está para ser resolvido, já fizemos várias orientações para os serviços resolverem essas questões manualmente,
e pronto, e é mesmo de certeza absoluta que é um aplicacional. Pois, deve ter passado de um para o outro, Sim. de alguma lógica. É na passagem de um regime para o outro que a aplicação não se consegue preparar de forma a que aquilo seja automático. Não há uma passagem automática. Isso era ótimo, não é? Isso ia ajudar não só os serviços como os beneficiários. Há aqui uma outra questão que eu vou pôr, mas de qualquer das maneiras isto não é do vosso âmbito, porque alguém está a questionar no reconhecimento do pedido do cuidador informal, estão-lhe a pedir o consentimento da pessoa do cuidada. E se a pessoa não tem essa condição cognitiva para o fazer, o documento tem que ser pedido no Ministério Público. Uhum. A questão é que o que está aqui a acontecer é que a pessoa em questão, portanto, a pessoa cuidada em questão, apenas tem 15 anos. Portanto, isto não pode acontecer e o consentimento com 15 anos certamente não está a ser exigido pela Segurança Social, digo eu. Mas depois... Helena? Não, exato, é uma situação, mas eu não estou a ver a questão. No reconhecimento da Segurança Social direta do pedido do cuidador informal, é preciso o consentimento da pessoa cuidada. Exato. E quando a pessoa cuidada não tem condições cognitivas, nós temos tratado o maior acompanhado. Exatamente. Sim. Só que aqui a pessoa cuidada tem 15 anos. Diga uma coisa, doutora Maria João, a pessoa que está a reconhecer, que está a pedir o reconhecimento, vive com o outro progenitor ou não? Isso também é muito importante. Peço desculpa estar a perguntar, porque é assim, a pessoa cuidada é menor. É menor. Se ela é menor, mãe. se ela é menor, ela é representada pelos pais, pelos progenitores, correto? Agora resta saber se há algum acordo de responsabilidades parentais, se for o caso dos pais não viverem juntos. Se não há, são essas pequenas questões, parecem não ser importantes, mas infelizmente são importantes para nós podermos aferir do que e se dar passa uma resposta. Mas então, se calhar, o ideal é a gente responder para nos porem a questão por e-mail. Exatamente. Eu também acho que sim, doutora. Acho que sim. Mas pode também ser, doutor Nuno dos Anjos, também pode ser tais questões aplicacionais que a colega Noémia acabou de referir, porque aquilo que nós temos vindo e estamos a corrigir a todo o momento a aplicação no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal e a retificar algumas questões que não correm tão bem. Mas o mais fácil, sim, será a senhora expor a sua situação, que nós também, com o NICE da senhora, sim, nós rapidamente conseguimos ver o que é que se passa na aplicação, está bem? Damos uma resposta também mais até podemos resolver a questão imediatamente. Eu penso que se a Helena concordar, essas questões assim que nós não conseguimos responder porque temos mesmo que ver o processo, não é? Se acharem por bem, se colocarem a identificação da pessoa em questão, designadamente o número de segurança social, nós, claro que vamos ver o que se passa em cada uma delas, em cada um dos processos, e responderemos individualmente a cada uma dessas pessoas. Claro, sim, é mais fácil. Podemos responder ou através da associação, ou depois logo vemos ou diretamente para o próprio. Sim, se ele indicar o e-mail, dirigem-se ao próprio, que é mais fácil. Exatamente, sim, exato. Vamos para melhor que a comunicação flua melhor. Mas estas questões de âmbito mais casuístico, quem colocar questões de âmbito mais de caso a caso, enviem o NICE e o nome até podem dizer qual é a área de residência, para nós também é mais fácil identificar até o centro distrital territorialmente competente. Pois nós contactamos com o centro distrital da área de residência no centro. Exatamente, é mais fácil para nós até articular de imediato com os centros distritais, está bem? Há aqui eu não sei quem é que pôs esta questão, que não entendo muito bem, mas há aqui alguém que comenta que o complemento por dependência é pago 14 vezes por ano. E o subsídio de terceira pessoa é só pago 12 vezes. Isto é assim que acontece? É, mas não lhe sei dizer porque é que o complemento por dependência é pago por 14 vezes, porque é assim,
Normalmente o que é pago por 14 vezes são as prestações substitutivas de rendimentos. Exato. Não é? Eu não considero o complemento por dependência uma prestação por 14 meses, mas isso deve ser uma orientação ou deve estar na lei, não sei dizer, mas também posso saber isso e posso depois responder à doutora Maria dos Anjos também. Vou já aqui tomar nota. É porque é uma das questões que estava aqui levantada. Sim. E eu pessoalmente também tinha essa dúvida, portanto, também não estou familiarizada com as prestações. Eu vou ver. É uma matéria sem dúvida complexa. Pois, tudo o que diga que respeita à segurança social, eu acho que é sempre muito complexo. E por muito que a gente leia, ninguém sabe tudo, só sabe um bocadinho. E depois ter que responder a uma série de questões não é fácil. Eu vou só dizer aqui um pequenino à parte, vou só aqui fazer um pequenino à parte, só para aqui no âmbito daquilo que a doutora Maria dos Anjos acabou de dizer. Eu, antes de entrar na Segurança Social, trabalhar na Segurança Social, eu exerci advocacia durante 15 anos, mais ou menos, contas redondas. E tinha alguns processos relacionados com a Segurança Social. E eu pensava de uma forma, digo assim, epá, eles são isto, eles são aquelas coisas que normalmente a gente diz para estar satisfeito. Eu, quando cheguei à Segurança Social e comecei mesmo a entrar no sistema, eu pensei para comigo, e já até comentei isso com a Helena, não tem nada a ver, para já é um mundo, e são matérias tão complexas e tão difíceis de satisfazer todos os cidadãos, que eu agora ponho-me a pensar, eu quando estava do lado de lá, eu pensava que isto era tudo mais fácil, mas não é. É que às vezes as pessoas podem dizer assim, segurança social, não sei o quê, mas não é por não haver vontade até das pessoas que trabalham os processos. Às vezes as coisas não funcionam como a gente queria. Mas isto é um mundo muito complexo, não é fácil. Noémia, deixe-me só dizer aqui e acrescentar aí ao que acabou de dizer. Também está a decorrer no âmbito da modernização, no âmbito da modernização do Estado, estamos sempre a tentar melhorar, naturalmente, sim. Estas questões e hoje em dia é tudo muito informático e todos os dias melhoramos e tentamos dar a melhor resposta e mais rápida possível. Mas como a Noémia diz, sem dúvida, há matérias que são complexas e que carecem de uma análise muito fina e claro que são mais demoradas. E não é tão bem, e há outra coisa, são muitas prestações para gerir. E é assim, nós queremos chegar a todos, a todo lado, e por vezes depois há estes constrangimentos informáticos, etc., designadamente mais informáticos, penso eu. Eu acho que o Simplex chegou para os cidadãos, mas não chegou para a parte interna. Eu tenho sempre essa sensação. Isto eu estou do lado de fora. Sim. Eu tenho aqui uma questão de uma senhora, e acho que esta questão já foi posta, inclusivamente, por nós, junto da Segurança Social. Não sei se chegou às vossas mãos ou não, mas há aqui uma cuidadora de Bragança que pediu o reconhecimento como cuidadora informal. Tem uma mãe com Alzheimer e, por motivos que nós desconhecemos, tem o complemento de primeiro grau, foi a uma junta médica e acho que lhe estão a indeferir o pedido de reconhecimento como cuidadora. Eu penso que tenho este processo a algures, porque eu sei que a senhora já nos contatou. Claro que vocês aqui não conseguem fazer nada, mas possivelmente irei encaminhar isso para ver o que é que se passa, porque pode haver aqui uma justificação que nem ela me saiba dar, nem que a gente esteja a ver, porque sei que isto já dura há meses. Mas a senhora não teve qualquer resposta? Acho que o pedido foi indeferido. Foi indeferido. Então, à semelhança das outras situações, por favor, a senhora que remeta o NICE e o seu nome, já sabemos que é de Bragança, que nós iremos ver junto do Centro Distrital de Bragança e na aplicação do Estatuto do Cuidador Informal o que é que se passa com a situação, está bem? E informaremos... A nossa sensibilidade, não sei se isto é verdade ou mentira, mas através dos cuidadores informais e das chamadas telefónicas
a gente também fica com a sensação que os diferentes centros distritais também cada um funciona de sua maneira. É assim, vamos lá ver, doutora Maria Anjos. Há sítios que têm alguma capacidade de resposta, outros são mais complicados, outros fazem indiferimentos indevidos e depois as pessoas têm que voltar para trás. Isso em termos de volume processual, naturalmente Lisboa, Porto e Braga são os centros distritais com o maior volume processual e naturalmente a capacidade de resposta não será tão rápida quanto os centros distritais de pequena ou até de média dimensão. Isso é verdade, é um facto que isso acontece, não é? Porque são os centros distritais de maior dimensão e o volume processual é muito elevado. Relativamente ao funcionamento dos centros distritais, aquilo que eu lhe posso dizer, e que eu vos posso dizer, é que há uma harmonização ao nível de procedimentos para que todos possam atuar da mesma forma. Relativamente aos indeferimentos indevidos que têm ocorrido e que podem vir a ocorrer, aquilo que nós temos feito desde o início da implementação do Estatuto do Cuidador Informal é providenciar por formação a todos os técnicos. Já houve várias formações nesse âmbito, aliás, continuamos a dar formação. Ainda na semana passada terminámos a formação já para os novos técnicos que vão integrar o alargamento da medida do território, ao nível do território nacional. Sim, já começámos a dar formação e quando sair a revisão legislativa vamos novamente dar formação a todos os técnicos a nível nacional. É uma medida nova, há questões que não justifica, como é óbvio, não é? Nós temos zelado pela formação e até temos agendadas já 3 sessões formativas para a semana no âmbito da aplicação do Estatuto do Cuidador Informal, exatamente para evitar análises menos bem realizadas. Portanto, nós temos feito um esforço no sentido de que estas situações não aconteçam. Em todo o caso, quando acontecem, nós tentamos imediatamente verificar qual foi a situação, o que é que aconteceu. Também acontece, algumas vezes, as próprias pessoas, quando fazem o pedido, preencherem mal os requerimentos ou até na própria aplicação, e aí posso-vos dizer que a aplicação, se houver um picozinho que seja mal respondido, pode ser logo o motivo para o reconhecimento de não principal e principal. Portanto, não sei, há muitas especificidades que esta medida tem. É uma medida que é complexa, que abrange várias áreas de negócio do Instituto. Como veem, temos aqui 2 pessoas, uma da área prestacional e uma da área da intervenção social. Temos ainda toda a área aplicacional, os dados, a monitorização de dados. Portanto, há aqui um universo muito grande de pessoas, de colaboradores que trabalham no âmbito desta medida. De qualquer forma, reiterando aquilo que já foi dito por mim e pela colega Noemi várias vezes, tentamos sempre, quando existe algum lapso ou alguma avaliação menos, ou a própria aplicação, ainda há pouco tempo houve uma senhora que se enganou, disse que trabalhava, portanto que trabalhava, isto foi logo o motivo para ela não ser reconhecida como cuidadora informal principal. Portanto, acontece de todos os lados. Agora, o que é certo é que temos feito um esforço muito grande e vamos continuar a fazer na formação e sensibilização de todos os colaboradores que estão a trabalhar no âmbito desta medida para melhorar e possivelmente, e daqui a uns meses, se calhar muitas situações que estão a acontecer agora vão reduzir naturalmente. Doutora Helena, já agora deixe-me pôr aqui uma questão que alguém levantou, que é se falou que os produtos de apoio poderiam ser feitos através dos centros de saúde. Sim. E a pessoa em questão diz que o centro de saúde da área de residência dela não passa, não trata desse assunto e que tem que ir para o centro de Alcoitão. Pois. O que implica esperas de meses até chegar às consultas e fazer os tais pedidos.
Pois, eu sei que há uma listagem das entidades prescritoras, possivelmente esse centro de saúde, não tenho agora presente, mas se a senhora está a dizer que não passa, não será uma entidade, mas eu vou tentar ver essa lista, porque há uma lista das entidades prescritoras, até vos posso fazer chegar para poderem ter aí no vosso... Para podermos divulgar, exato. Exatamente, para poderem divulgar e assim facilitar o acesso a este apoio, está bem? Eu não sei se estou a ver aqui mais alguma coisa de novo ou não, Temos mas por aquilo... Eu estava aqui a ver o processo extremamente burocrático. Pronto, isso também já tem sido e no âmbito do... pois. Sim. No âmbito do projeto piloto isso foi muito veiculado e a verdade é que houve também, por parte do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e por parte do Instituto, também aqui algumas medidas no sentido de desburocratizar o processo e facilitar o acesso a esta medida. Embora hajam documentos que são naturalmente obrigatórios e vão continuar a ser, no entanto, também houveram várias medidas no sentido de simplificar o processo de reconhecimento. E depois também há muita gente que faz aqui algumas confusões, como por exemplo, eu estou a ler aqui uma parte em que a pessoa está a falar de complemento solidário de idosos para uma criança com 17 anos, portanto, há aqui uma confusão qualquer nesta informação, porque ela tem direito ao subsídio de assistência por terceira pessoa, o filho tem direito à PSI, e não há mais complementos, tanto quanto eu sei, o complemento solidário para idosos não se aplica a uma pessoa com 17 anos. Portanto, depois também há aqui pessoas que... Complemento solidário para idosos. É para idosos, como o nome indica, quer dizer, não... Eu queria deixar aqui um alerta, e eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas o que tem acontecido muito, é que para além da burocracia, o processo é burocrático, toda a gente já disse isto, toda a gente sabe, tem acontecido muito, e eu acho que isto é complicado, é nós vermos as pessoas cuidadas deslocarem-se 3 vezes para fazerem juntas médicas. Um exemplo que eu tinha era alguém que não tinha o atestado de multiusos, requeriu o atestado de multiusos, foi uma junta médica. Não tinha complemento por dependência, requeriu o complemento por dependência, fez uma junta médica. E depois fez o pedido de reconhecimento como cuidador informal, como só tinha primeiro grau de dependência, foi a uma junta médica. Ou seja, há 3 juntas médicas para a mesma pessoa cuidada. Porquê? Isto não tem lógica. Eu peço desculpa por todo o lado de cá, mas estamos a avaliar a mesma pessoa, o mesmo cuidador, e há 3 vezes a intervenção da área da saúde para avaliar a mesma coisa. Isto num período de um ano. Quer dizer, isto tem que ser simplificado. O que eu acho é que há aqui situações que só ficam mais morosas e mais complicadas porque ninguém se lembra de simplificar estes processos todos. E quando eles começam do zero, que foi o caso, que nem o atestado multiusos tinha, porquê estar a pedir uma junta, outra junta e outra junta? Porquê não fazer tudo no mesmo? Eu acho que você não me vai responder, acho que ninguém me vai responder agora, mas seria um assunto para pensarem, porque desculpe interrompê-la, a única coisa que eu posso dizer neste âmbito é que nos casos, obviamente na altura da pandemia, isso não foi possível ser feito, mas uma vez que temos aqui já a pandemia, eu penso que já tenham sido retomados, podem haver, o Serviço de Verificação de Incapacidades faz domicílios, ou seja, se o cuidador pedir, der essa informação que a pessoa cuidada não se pode deslocar, portanto, o Serviço de Verificação de Incapacidades faz o domicílio, o que evita a deslocação da pessoa cuidada ao serviço. Há situações de saúde extremamente delicadas que é até contraproducente ele ser transportado e sujeitado a uma viagem. Portanto, esta é a única, compreendo a questão que colocou, ao nível
que naturalmente da nossa parte nós não podemos responder, porque não é a nossa área de intervenção. Pode ficar aqui para registar. Alguém pensar. Exatamente. Agora, eu penso que esta informação também é importante, quando a situação do familiar não é possível que a pessoa seja transportada, pode pedir ao Serviço de Verificação de Incapacidades o domicílio e a avaliação ser feita em contexto domiciliário, está bem? Eu posso só acrescentar, porque aquilo que eu vou acrescentar não é segredo nenhum, porque já saiu também o despacho a permitir isso. Está já a decorrer um grupo de trabalho no âmbito do complemento por dependência e no âmbito do subsídio de assistência por terceira pessoa, e que eu e eu apontei aqui esta questão que a doutora Maria dos Anjos referiu, que são necessárias 3 juntas médicas, que deu esse caso como exemplo, para avaliar a mesma pessoa. Eu vou reportar isto à pessoa que está nesse grupo de trabalho que nos representa, para ver se já vão incluir estas situações para minimizar aqui todos os efeitos menos bons, digamos assim, para as pessoas coitadas que têm que se deslocar e por vezes desnecessariamente, porque poderia ter sido resolvido, ou podia-se resolver tudo só de uma ida à junta ou qualquer coisa. Pronto, eu tomei aqui nota, doutora, e vou reportar à pessoa da equipa que está neste grupo de trabalho. É que na nossa ótica nem é só as deslocações, isto depois de tudo implica morosidade. Porque as juntas médicas não são no dia a seguir, demoram meses. Entre a primeira, a segunda e a terceira, o processo está concluído ao fim de uma série de tempo. Exato. E eu, pessoalmente, eu não percebo nada disso, não é uma área que eu consiga dominar, mas quem faz uma avaliação em termos de estado de incapacidade, se a pessoa já tiver a ser tratada por alguém, tiver um cuidador enfermal, já estiver a ser acompanhada, a avaliação podia ser a única. Mais facilitado, exato. Pois. E no próprio atestado multiusos vir mencionada a necessidade da pessoa cuidada. E isto facilitava a análise dos vossos serviços. Isto é a minha opinião. Ok. Eu estou a anotar. E eu só espero que quem vá ler entenda o que eu estou a dizer. Porque ir 3 vezes a um centro desses com uma pessoa ou que não anda bem, ou que não vê, ou que está com problemas de mobilidade, não é nada fácil. Ou que vai de maca, inclusivamente, porque eu já vos vi lá de maca. Pois. Sim. Olha, eu acho que, por a minha parte, só me resta agradecer os esclarecimentos. Eu aprendi, e quando eu não souber, vocês já sabem que eu vou tentar perguntar. Claro que agradeço sim, imenso. É no meu nome, em nome da associação, e agora a Liliana falar convosco. Obrigada. Obrigada, doutora Maria dos Anjos. Prazer em vê-la e espero vê-la brevemente, nem que seja só para a gente falar informalmente. Agora já pode ir beber café, parece. Pois é.